Olá a todos, professor Lucas Barbosa falando. Vamos para mais um vídeo de parasitologia. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um abraço para o meu amigo Jefferson, que está curtindo, que está assistindo os vídeos, tá? O Jefferson também mais conhecido como Isaac Newton. Hoje vamos falar de tricomoníase. Tricomoníase é o nome da doença. Tricomoníase tem como agente etiológico um protozoário que se chama, a espécie é chamada de Trichomonas vaginalis. É um parasito que vai afetar o aparelho geniturinário masculino e feminino. O homem vai ser o vetor do Trichomonas vaginalis, tá? É um parasito que apresenta apenas uma forma evolutiva, que é a forma trofozoide, como nós vemos nessas imagens, ó. Trichomonas vaginalis. Ele é um parasita polimorfo, apresenta várias formas. Protozoário do filo Flagellata, se movimenta através desses flagelos que a gente observa, tá? O ciclo biológico não é bem definido, a gente não tem uma sistematização, a sequência dos eventos que acontecem no ciclo, tá? Isso não é definido, você vai entender por que até o final do vídeo. E vamos adiante. Quanto à transmissão, é uma doença venérea, é adquirida com relação sexual, tá? Um dos principais patógenos do trato urogenital humano, eis a importância do Trichomonas vaginalis, transmitida através da relação sexual e pode sobreviver por mais de uma semana sob o prepúcio do homem sadio após o coito com a mulher infectada, ok? O homem é o vetor da doença. Como é que ocorre? Com a ejaculação, os tricomonas presentes na mucosa da uretra são levados à vagina pelo esperma. A transmissão não sexual é raríssima, por isso que quando você vê uma criança, uma menininha infectada por tricomonas, você já pode praticamente deduzir que houve algum tipo de abuso sexual, houve algum tipo de pedofilia ali, tá? Nesse caso, porque é rarissimamente transmitida por vias não sexuais. A tricomoníase neonatal em meninas pode ser adquirida durante o parto também, tá ok? Então, você vai ter que observar se ela foi adquirida durante o parto. Se não tiver sido adquirida durante o parto, há uma grande probabilidade de ter acontecido algum tipo de abuso. Quanto à patologia, o Trichomonas vaginalis ele vai promover a transmissão do HIV, de HIV, é causa do baixo peso, bem como o nascimento prematuro de crianças, predispõe mulheres à doença inflamatória pélvica atípica, o câncer cervical também, e a infertilidade. Às vezes a mulher não consegue ter filho e uma das causas, das tantas causas, pode ser que ela esteja infectada com Trichomonas vaginalis e aí está deixando ela infértil. Pode gerar também problemas com a gravidez, ou seja, a ruptura prematura da membrana. O bebê pode já nascer morto, natimorto, ou pode haver a morte neonatal. A infecção ela pode conduzir direta ou indiretamente a alterações na membrana fetal ou decídua. Quanto à patologia, os problemas com a fertilidade, em relação aos problemas com a fertilidade, há um risco 2 vezes maior comparado a mulheres que nunca tiveram tricomonas, ou seja, há um risco 2 vezes maior de infertilidade, comparado com as mulheres que nunca tiveram tricomonas. O Trichomonas vaginalis está associado com a doença inflamatória pélvica, como nós já vimos, pois infecta o trato urinário superior, causando resposta inflamatória que destrói a estrutura tubária e danifica as células ciliadas da mucosa tubária, inibindo a passagem dos espermatozoides. Então aqui nós temos uma trompa,
nessa trompa, pessoal, vou desenhar aqui ela, existem várias células ciliadas, tá? E esses cílios, eles vão empurrando, digamos assim, de uma forma bem bruta, né? Eles vão empurrando o espermatozoide, ajudando com que ele chegue nos ovários, tá ok? E isso, o Trichomonas vaginalis, ele vai impedir, ele vai destruir a estrutura tubular e danificar essas células ciliadas dessa mucosa. Isso vai inibir a passagem dos espermatozoides. É um mecanismo responsável pela infertilidade, né? Ou um risco 2 vezes maior de infertilidade. A patologia: vai haver uma resposta imune local por esse parasita na mucosa vaginal, com inflamação desse epitélio vaginal e da exocebs em mulheres e no homem. Vai haver uma inflamação, uma resposta imune local na uretra. Vai haver uma grande infiltração de leucócitos, incluindo células alvos do HIV, como por exemplo linfócitos TCD4+, e macrófagos, os quais o HIV pode se ligar e ganhar acesso, tá? Por que ele promove a infecção por HIV? Porque esse parasito, pessoal, ele vai causar pontos hemorrágicos na vagina, na mucosa da vagina, permitindo o acesso direto do vírus para a corrente sanguínea. Essa é uma das formas. Mas a própria inflamação na mucosa vaginal por esse parasito vai fazer com que haja uma mobilização para aquela região vaginal de células que o HIV adora, que são os linfócitos TCD4+, células do sistema imune, e também os macrófagos. Como essas células estão próximas da mucosa vaginal, estão ali na corrente sanguínea, o vírus do HIV ele tem condições de ter acesso a essas células mais facilmente. Por isso que promove a infecção por HIV, além dessa segunda causa, que é a ocorrência de pontos hemorrágicos na mucosa. Tá ok? Então há um aumento tanto da porta de entrada desse vírus, como um aumento da porta de saída. O homem está tendo uma relação sexual com uma mulher com Trichomonas vaginalis, então essa mulher vai ter na vagina vários pontos hemorrágicos e células de defesa ali próximas infectadas por o vírus do HIV. Tá ok? E o que vai acontecer? Há uma chance maior desse homem acabar se infectando por esse vírus. Tá ok? Ou seja, há um aumento tanto da porta de entrada como também da porta de saída. Há uma probabilidade, como a gente vê aqui, 8 vezes maior de exposição e transmissão de parceiro sexual não infectado pelo HIV, tá ok? Pelo vírus do HIV. Agora vamos ver a fisiologia desse infeliz do capeta. É um parasita anaeróbico facultativo que cresce perfeitamente na ausência de oxigênio, em meio de cultura com faixa de pH compreendida entre 5 e 7,5 e em temperaturas de 20 a 40 graus Celsius. Faltou os Celsius aí, né? Desculpem. Então vejam, um parasita que precisa de um pH entre 5 e 7,5. Grava essa informação. Ele usa como fonte de energia. Ele usa glicose, frutose, maltose, glicogênio e o amido. É capaz de manter uma reserva de glicogênio por algum tempo, não tem mitocôndria, sobrevive várias horas em apenas uma gota de secreção vaginal. A divisão dele é por divisão longitudinal binária. Tem um cariótipo de 6 com apenas 6 cromossomos. E é uma célula polimorfa, como nós já discutimos no primeiro slide, tanto no hospedeiro natural como nos meios de cultura. Os mecanismos de patogênese. Olha, para que ocorra a infecção por Trichomonas vaginalis, deve haver inicialmente alguns processos. O pH vaginal ele está em torno de 3,8 a 4,5. É um pH ácido.
Esse pH ele não possibilita a sobrevivência, né? Ou ele dificulta muito a sobrevivência do Trichomonas vaginalis. Então, para que esse parasito possa se estabelecer na mucosa vaginal, o pH ele tem que subir, ele tem que ficar acima de 5, tá? Então, a primeira coisa que deve ocorrer é um aumento do pH de 3,8, 4,5 para um pH maior do que 5. Lucas, e o que faz com que o pH da mulher suba? Nós vamos ver, tá? Não se preocupe que a gente vai ver. O Trichomonas vaginalis, ele consome o glicogênio, ele se alimenta do glicogênio da parede da mucosa vaginal, tá? E ele vai transformar esse glicogênio através de várias reações químicas em ácido lático, tá? Vai haver também, precisa haver uma redução concomitante de bactérias de Lactobacillus acidófilo e um aumento na produção de bactérias anaeróbicas, para que o Trichomonas possa se estabelecer melhor naquela região, tá? Deve haver uma relação sexual com uma pessoa infectada, obviamente, para que você possa se infectar com Trichomonas vaginalis também. E vai haver inicialmente um contato inicial desse parasita com leucócitos, células de defesa, e aí o que é que vai ocorrer? Esse parasita ele vai formar pseudópodes, internalizar e degradar as células imunes nos váculos fagocitários desse parasita. E aí vai começar uma guerra, uma inflamação da mucosa vaginal, tá ok? Então grave, ó, aumento do pH, ele vai consumir o glicogênio da parede da mucosa vaginal, deve haver uma redução concomitante, né? Além da subida desse pH, uma redução concomitante desse lactobacillus acidófilo para que o pH suba ainda mais e um aumento na proporção de bactérias anaeróbicas, uma relação sexual com uma pessoa infectada e vai aí, depois disso tudo, dar início a uma verdadeira guerra parasita versus sistema imune. Mecanismo de patogênese ainda. Na infância, a mucosa vaginal, a gente deve destacar que a mucosa vaginal de uma criança, ela é fina e o epitélio, portanto, é pobre em glicogênio, é pobre no alimento do Trichomonas vaginalis. A secreção da mucosa vaginal ela vai ser escassa e o pH vai ser neutro. Então, isso não vai favorecer a sobrevivência do Trichomonas vaginalis. Já depois da puberdade, o que é que vai acontecer? O epitélio da mucosa vaginal ele é mais espesso, vai haver células ricas em glicogênio e o pH já vai estar entre 3,8 a 4,5. E você vai ter um aumento dos bacilos de Doederlein, tá ok? Isso também não vai favorecer a instalação do Trichomonas vaginalis, porque o meio está ácido, né? Tudo bem, você tem um alimento dele, já tem um fator que pode promover o desenvolvimento dele, mas a acidez ainda não permite. E esse aumento desse tipo de bacilos também vai dificultar um pouco, tá? Agora, quando esse estado aqui se modifica através da menstruação, de alterações hormonais, ou através até mesmo do sistema imune deficiente, né? O que vai ocorrer com esses fatores? Vai ocorrer uma queda na presença dos bacilos de Doederlein e um aumento do pH, que vai ficar pode ficar entre 6 a 6,5, e isso vai permitir a proliferação, vai permitir a sobrevivência desse parasito, tá ok? Então a menstruação ela vai elevar o pH, alterações hormonais também podem fazer isso, e o sistema imune deficiente pode contribuir. Vai haver uma queda dos bacilos de Doederlein e um aumento do pH, promovendo a infecção. Sintomas na mulher. A incubação ocorre em cerca de 20 dias após a relação sexual. Vai ocorrer uma vaginite, uma inflamação na vagina que se caracteriza por um corrimento vaginal fluido, abundante,
de cor amarelo esverdeada, do tipo bolhoso, essa secreção vai ser do tipo bolhosa, tá? Esse corrimento, desculpem, vai ser do tipo bolhoso, de odor fétido, mais frequentemente no período pós-menstrual, momento em que o pH aumenta, tá? Vai haver um prurido, irritação vulvovaginal de intensidade variável e dores no baixo ventre. Também pode haver a dispareunia do intrólito, que é a dor e dificuldade nas relações sexuais, um desconforto também nos genitais externos, dor ao urinar, que a gente chama de disúria, e frequência miccional, a mulher fica urinando com uma frequência bem aumentada, que a gente chama de poliúria. Esses são sintomas na mulher, tá ok? Aqui nós temos algumas imagens mostrando esses sintomas. A presença desse parasita, esses sintomas que aparecem após a presença desse parasita do capeta na região da vagina. Ainda em relação aos sintomas na mulher, a vagina e cervix podem estar edematosas, ou seja, a vagina inchada, e cervix também, e eritematosas, vermelhas, com erosão e pontos hemorrágicos na parede cervical, na cervix, com aspecto de morango. Aqui a gente vê melhor, essa figura mostra bem, tá? Pontinhos vermelhos. A tricomoníase é mais sintomática durante a gravidez. Aqui vai aparecer os sintomas. As mulheres grávidas precisam ter muito cuidado, porque isso pode levar elas ao parto prematuro, o bebê já nascer morto ou haver a morte neonatal, lembre-se disso. E também a tricomoníase é mais sintomática nas mulheres que tomam medicamentos anticoncepcionais via oral. Aqui a gente vê que fica com muita, como é que eu posso dizer? Fica esbranquiçado, corrimento, esse corrimento amarelo esverdeado, a vagina fica comprometida, inflamada, com alguns pontozinhos hemorrágicos, tá? Sintomas no homem. No homem, a tricomoníase é comumente assintomática ou apresenta-se como uma uretrite, que é inflamação na uretra, com fluxo leitoso ou purulento e uma leve sensação de prurido na uretra. Pela manhã, antes da passagem da urina, o homem ele pode observar um corrimento claro, viscoso e pouco abundante, com desconforto ao urinar, ardência, um pouquinho de ardência na primeira urina, e por vezes hiperemia no meato uretral. Tá? Essa hiperemia é uma inflamação, uma vermelhidão na região do meato uretral. Durante o dia, no homem, essa secreção é escassa e o parasita ele desenvolve melhor no trato urogenital do homem, em que o glicogênio é mais abundante. Por isso que ele se desenvolve melhor no trato urogenital do homem. O diagnóstico laboratorial no homem. Os homens deverão comparecer ao local da colheita no laboratório, pela manhã, sem terem urinado no dia e sem terem tomado nenhum medicamento tricomonicida há 15 dias, pelo menos. O material ele é colhido com uma alça de platina com swab de algodão. Esse swab deveria estar em itálico, É um algodão não absorvente ou de poliéster. O organismo ele é mais facilmente encontrado no sêmen do homem do que na urina ou em esfregaços uretrais. Uma amostra fresca do sêmen pode ser coletada em recipiente estéril. Também deve ser examinado o sedimento centrifugado, 600 gramas por 5 minutos, os primeiros 20 ml de urina matinal, tá ok? Mas ele vai estar mais presente no sêmen. Diagnóstico laboratorial na mulher. Elas não deverão realizar higiene vaginal ao ir ao laboratório fazer o exame durante o período de 18 a 24 horas anteriores à colheita do material. Tá? Elas não devem fazer asseio, nada, 18 a 24 horas antes da colheita do material.
e não devem ter feito uso de medicamentos tricomonicidas, tanto vaginal, através de geleias e de cremes, quanto orais há pelo menos 15 dias. A vagina é o local mais facilmente infectado e os tricomonas são mais abundantes, pessoal, durante os primeiros dias após a menstruação. Eles são mais abundantes. Por quê, Lucas? Porque o pH subiu, tá? Depois da menstruação, houve o epitélio foi levado junto com a menstruação. Tudo bem que o glicogênio foi levado junto também, mas o pH ele acabou subindo, tá ok? O material ele é usualmente coletado na vagina com o suave de algodão, não absorvente ou de poliéster, com o auxílio de um espéculo não lubrificado. E o tratamento, como é que pode ser? Ele vai ser normalmente o uso de pomadas, geleias ou óvulos, ou seja, uma combinação com o uso oral, através de comprimidos, né? De metronidazol, ou tinidazol, ainda o secnidazol, ornidazol, nimorazol ou carnidazol. Ou seja, tem várias opções, tá? Tem várias opções para tratar, mas é aconselhável que você use pomada, geleia ou óvulos desses medicamentos, mais o uso oral deles através dos comprimidos. Em gestantes, esses medicamentos não devem ser usados via oral, somente pela aplicação local de cremes, geleias ou óvulos. Muita atenção nisso. Os principais usados são o secnidazol, né? O metronidazol e o tinidazol. São os mais conhecidos, tá ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre tricomonas vaginalis. Espero que eu tenha ajudado vocês. Curtam nossos vídeos, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal para acompanhar todos os vídeos e até a próxima.